Cumprimento a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino, o Procurador-Geral da República, advogadas, advogados e todos presentes. Passo a palavra para a senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão extraordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 25 de março de 2025. Presidência do senhor ministro Cristiano Zanin. Presentes à sessão, os senhores ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Boné Branco. Abriu-se a sessão às 9h46, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma observação? Declaro aprovada a ata. Chamo a julgamento para continuidade a PET número 12.100 e passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, para proferir seu voto em relação às questões preliminares que foram arguídas pelas defesas técnicas. Obrigado, presidente. Presidente, conforme a metodologia que nós inicialmente combinamos, para cada preliminar eu vou dar meu voto e aí aguardo o voto dos demais e prosseguimos. Relembrando, presidente, aqui denúncia oferecida em face de Jair Messias Bolsonaro pelos crimes de liderado, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e também oferecido em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra a União, contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. As teses defensivas, presidente, como eu já havia anunciado anteriormente de forma englobada, a primeira alegada pelas defesas de Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, impedimento, suspeição e ausência de imparcialidade desse ministro relator, dos ministros Flávio Dino e de Vossa Excelência, presidente. Não vou gastar muito tempo com isso, uma vez que agora, recentemente, em sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, por 9-1, o plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou a arguição de suspeição e impedimento em relação a mim, por 9-1 também rejeitou em relação ao ministro Flávio Dino e por 10-0 rejeitou em relação a Vossa Excelência. Então, essa matéria já preclusa por decisão do plenário, afasto a preliminar. Como vota o ministro Flávio Dino em relação a essa questão preliminar? Senhor presidente, saudando novamente a todos, todas os presentes, é claro que voto em relação às outras arguições e o faço chancelando a lembrança feita pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, que esta se cuida de uma questão já enfrentada pelo plenário e por larga maioria, 9-1, 10-0 em todos os casos. E cito uma recente manifestação do Chief Justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, que muito corretamente, de modo institucionalmente necessário, em vista do debate jurídico no mundo, lembrou a importância da preservação da independência judicial, da imparcialidade por toda a sociedade. Sua Excelência,
conforme notícia publicada no New York Times no dia 18 de março, próximo passado, fez questão de dizer que as discordâncias quanto a decisões judiciais são normais, porém, tem exatamente uma resposta normal, que não a tentativa de, eventualmente, sancionar os tribunais e os juízes em face de discordâncias. E Sua Excelência, o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, com isto corroborou uma interessante declaração dada por ele próprio, já na condição de Chief Justice, nomeado, lembremos, pelo presidente George W. Bush, e, portanto, já exercendo há longo período este cargo, deu uma importante declaração, que, a meu ver, é muito elucidativa, em razão do que foi, inclusive, muito bem referido pelas brilhantes sustentações orais na tribuna. Às vezes, em razão daquilo que se convencionou chamar de, entre aspas, polarização, há uma tentativa de transformar os tribunais em parte dessa polarização. E eu concluo a minha manifestação reproduzindo, entre aspas, o que disse John Roberts. Não temos juízes Obama ou juízes Trump, juízes Bush ou juízes Clinton. O que temos é um grupo de juízes dedicados fazendo o melhor que podem para fazer o mesmo direito àqueles que comparecem diante deles. Esse judiciário é algo pelo qual todos nós deveríamos ser gratos. Então, inspirado nessa referência constitucional que a experiência brasileira adotou desde o alvorecer da República, é que considero que não há lastro nem constitucional, nem infraconstitucional para o acolhimento, e por isso acompanho o eminente relator. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, saudando também Vossa Excelência, o Luiz Procurador-Geral da República, a nossa decana ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino. Senhor presidente, eu também tive a oportunidade de lançar meu voto e, assim, o fazia também na medida que pertencia a vários colegiados. Quem decide essa questão é o presidente, ou então o próprio ministro. E essa questão foi decidida, o presidente entendeu que o ministro Alexandre estava no exercício da sua independência jurídica ao decidir todas essas questões, e também Sua Excelência se entendeu isento para julgar. O fato do ministro Alexandre de Moraes ter atuado com tanta exação e competência é motivo de elogio, não motivo para afastá-lo do processo. Eu rejeito a alegação. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia? Obrigada, presidente. Cumprimento também Vossa Excelência, reiterando os cumprimentos da manhã, os senhores ministros, procurador-geral, senhores advogados, todos que nos acompanham, senhores magistrados. Presidente, essa questão, como a que já foi mencionada e reiterado, já foi decidida pelo plenário do Supremo, portanto, é de acatamento. Ademais, a indicação de parcialidade, de possível parcialidade, que é o que é indicado, principalmente em algumas das defesas, parece-me não se ter qualquer comprovação, muito diferente disso, como atestou o plenário na conclusão daqueles julgamentos. E apenas uma referência, presidente, sobre a circunstância de haver uma ou outra menção a mais de um ministro em alguns dos documentos que foram juntados. É fácil criar qualquer tipo de impedimento para afastar um juiz de um colegiado pela referência feita a um documento. Basta incluir para que, então, se afaste. E nós, não nesta fase da vida do Supremo Tribunal Federal, mas há uns 10 anos atrás ou mais, tentou-se afastar exatamente mencionando-se alguém da família de um dos ministros do Supremo. Então, o Supremo reiterou esse julgamento. Não há possibilidade de a gente permitir o raciocínio de que alguém seria parcial pelo fato de ter sido mencionado, até porque em outros documentos, neste caso específico, mencionam outros ministros, inclusive alguns não fazem parte desta casa, mencionou-se presidente de Tribunal Superior Eleitoral em períodos pretéritos ao período do mandato do ministro Alexandre, que é relator, e nem por isso
deixaria de comparecer e de julgar se fosse mesmo do plenário. Há, portanto, todos os elementos suficientes para dizer que os juízes são imparciais e, a menos que se comprove algum comportamento contrário, que não se tem neste caso, não há por que afastar em nome de uma possível desconfiança de alguém. O ministro, desde o início, comportou-se exatamente no sentido que é dever de todo juiz em qualquer lugar do mundo. Atuar com imparcialidade para a garantia dos direitos das partes, assim tem sido feito, e este tem sido o comportamento deste Supremo Tribunal Federal. Eu, portanto, estou rejeitando a preliminar, presidente. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Antes de proferir meu voto, eu queria cumprimentar todas as sustentações orais que foram realizadas, bastante técnicas, jogaram luzes sobre questões relevantes, efetivamente. Também antes eu havia recebido em audiência o doutor Andrew Farias, doutor José Luiz Oliveira Lima e doutor Celso Vilardi, e, evidentemente, tive acesso às manifestações escritas que foram muito bem elaboradas. Nessa questão preliminar, eu também estou acompanhando o eminente ministro relator Alexandre de Moraes, porque entendo que a questão da arguição de impedimento, suspeição, já foi analisada pelo plenário, já houve ali a oportunidade da apresentação das informações, uma primeira decisão do ministro-presidente, que tem a competência para fazer essa análise, e depois, nos recursos, a análise do plenário. Então, não identifico realmente nenhum interesse da parte do ministro Alexandre de Moraes ou alguma causa que possa configurar o seu impedimento ou a sua suspeição, assim como também não vejo nenhuma causa que possa configurar impedimento ou suspeição do eminente ministro Flávio Dino. Então, com essa fundamentação, eu estou acompanhando na íntegra o eminente relator, a quem devolvo a palavra para dar prosseguimento à outra preliminar. Obrigado, presidente. Continuando a segunda preliminar, e também, presidente, assim como Vossa Excelência, eu já havia nominado todos os advogados que fizeram sustentações orais no meu cumprimento pela manhã e volto a cumprimentá-los pelas sustentações orais. Presidente, a segunda preliminar diz respeito à competência tanto do Supremo Tribunal Federal e, em sendo do Supremo Tribunal Federal, há também a impugnação dessa primeira turma ser competente para o processo de julgamento, e se pede, como da tribuna, vários advogados reiteraram um pedido para que o julgamento fosse feito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Não, aqui, presidente, não assiste razão, ao meu ver, às defesas, primeiro, em relação à competência do Supremo Tribunal Federal. Essa matéria já foi pacificada em 1.494 ações. Não, presidente, veja, não é algo novo. Em 1.494 ações, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua competência para todos os crimes relacionados ao dia 8 de janeiro de 2023. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. Colocou? Nós, até agora, presidente, eu repito,
em 1.494 ações, reafirmamos a competência do Supremo Tribunal Federal para todos os casos relacionados ao dia 8 de janeiro. Nós tivemos já 1.029 condenações, 7 absolvições e ainda há 439 ações penais em andamento. Dessas condenações e ANPPs, né, 1.029. Das condenações, foram 497 condenações. 50% das condenações, 249 condenações, foram apenas penas privativas de liberdade inferiores a 3 anos. Então, das 497 condenações, metade penas inferiores a 3 anos, substituídas por penas restritivas de direitos. As outras, entre 11 anos e 6 meses e 17 anos e 6 meses. Condenados a penas de 17 anos, 43 dos 497 condenados, menos de 10%, e aí porque a culpabilidade devidamente comprovada na dosimetria da pena demonstrava maior gravidade. Agora, o importante aqui, presidente, isso é muito importante, é que das 497 condenações, só 43 têm mais de 60 anos. E, na verdade, se nós pegarmos mais de 70 anos, que foram imagens utilizadas, são 7 condenações. Então, de 497 condenações, e lá também o gráfico, entre 70 a 75 anos, 7. 60 a 69, 36. Ou seja, a grande maioria até 59 anos, 454 condenações. Então, essa narrativa que se criou e se repete através de notícias fraudulentas pelas redes sociais, fake news, de que são mulheres, só mulheres, e mulheres idosas. É totalmente mentirosa. Mulheres são 32% condenadas, homens quase 70%, 68%, e, como eu disse, somente 7 pessoas condenadas com mais de 70 anos. E, presidente, retornando à preliminar, nessas 1.494 ações, o Supremo Tribunal Federal, sempre era uma preliminar, o Supremo reafirmou a sua competência. Foram 1.326 ações penais, sendo algumas já 266 com trânsito em julgado, outras esperando os embargos e outras denúncias recebidas, 1.326 ações que o plenário do Supremo, antes da mudança regimental, recebeu, processou e condenou ou absolveu e julgou, entendendo ser de competência do Supremo Tribunal Federal. Após a edição da emenda regimental número 59, em 18 de dezembro de 2023, e aí se alterou a competência penal, em regra, para as turmas, e à época, por 10 votos a 1, é importante que se diga, o eminente ministro Luiz Fux, que havia, quando o presidente proposto a alteração para retorno ao plenário, votou pela manutenção do plenário, e todos os demais ministros, todos os demais 10 ministros votaram a favor dessa alteração regimental. A partir daí, todas as denúncias, sejam dos casos relacionados ao dia 8 de janeiro, sejam de outros casos, todas as denúncias passaram a ser oferecidas pela Procuradoria-Geral da República nas turmas. Já foram oferecidas denúncias, recebidas, processadas aqui na primeira turma, 168 ações ligadas ao dia 8 de janeiro. E por que isso? Porque fizemos, e todos se recordam, fizemos uma norma de transição. A norma de transição
disse que as denúncias já recebidas pelo plenário continuariam no plenário, uma vez que se fixou, naquele momento, o juízo natural. As futuras denúncias, exatamente porque nenhum órgão sabe qual será a futura denúncia, nenhum órgão do Supremo, seja a primeira turma, seja a segunda turma, seja o plenário, uma vez que isso é prerrogativa constitucional da Procuradoria-Geral da República, as futuras denúncias seriam analisadas sempre pelas turmas. E assim o fizemos. Eu repito, só nos casos relacionados ao dia 8 de janeiro, aos crimes relacionados ao dia 8 de janeiro, já fizemos 168 vezes. Ou seja, o tratamento é igualitário a todos os acusados, a todos os denunciados. Não se justifica nenhum tratamento diferenciado em relação a esse ou aquele acusado, a esse ou aquele denunciado. Até porque, como salientei, nas primeiras 3 ações penais que fixaram a competência do Supremo Tribunal Federal, as ações penais 1060, 1502 e 1183, fixei que a responsabilização legal de todos os autores e partícipes de inúmeros crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito que culminaram com as condutas golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, deve ser realizado com absoluto respeito aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, sem qualquer distinção. E salientei ainda à época, acompanhado pela ampla maioria do plenário, sem qualquer distinção entre servidores públicos civis ou militares. E isso porque as garantias fundamentais aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, diferentemente do que ocorria nas constituições anteriores, essas garantias foram incorporadas no texto constitucional. O que diz o princípio do juiz natural? Que todos têm o direito de serem processados e julgados pelo juiz cujas regras prévias de distribuição determina. Quais as regras prévias de distribuição em relação a essa denúncia? As regras prévias de definição de competência são aquelas fixadas pela alteração regimental realizada em 18 de dezembro de 2023, que alterou o artigo 9º, inciso 1º, letra L, do nosso regimento interno, fixando as turmas. Qualquer tratamento diferenciado ao presente caso seria um tratamento diferenciado em relação a 168 processos de julgamento já realizados, somente no caso do dia 8. E por que digo isso somente no caso do dia 8? Porque, presidente, as turmas já vêm analisando e em preliminares refutando isso em outros casos. Nós mesmos aqui, a primeira turma, além desses 168 casos, nós afastamos a preliminar de incompetência da turma. Em casos importantes, também afastamos a preliminar em relação ao caso, todos se recordam, da deputada federal Carla Zambelli, a PET 11626, onde recebemos a denúncia dia 29/5 de 2024, do deputado federal Domingos Brazão, inquérito 4954, que recebemos em 21/6 de 2024, a queixa-crime em relação ao senador Sérgio Moro, na verdade, a denúncia em relação ao senador Sérgio Moro, recebemos 6/9 de 2024, recentemente, de relatoria de Vossa Excelência, também recebemos a denúncia em relação aos deputados federais Josimar Cunha Rodrigues, Gil Denemir de Lima Souza e João Bosco Costa, agora, dia 18/3 de 2025. Da mesma forma, a segunda turma. A de segunda turma afasta essa alegação de incompetência da turma, que seria o plenário, e o fez também recentemente, no dia 17/9 de 2024, ao receber denúncia e aplicar a emenda regimental 59 em relação ao deputado federal João Carlos Paulilo Bacelar Filho. Então, presidente, de um lado,
Em 1.494 ações, reafirmamos que é competência do Supremo Tribunal Federal e não da primeira instância. De outro lado, desde 18 de dezembro de 2023, tanto a primeira quanto a segunda turmas vem reafirmando em vários casos, e nós aqui, somente nos casos do dia 8, 168 recebimentos de denúncia, fora outros casos que eu acabei de citar, competência das turmas. Competência, não há dúvida sobre a competência das turmas. Em relação ao Supremo, presidente, nem haveria necessidade, eu vou citar aqui só como um complemento, nem haveria necessidade de invocar a recente questão de ordem julgada no inquérito 4787, da contemporaneidade fato-mandato, algo que existia aqui no Supremo por décadas, depois foi alterado e retornou. No momento que se pratica o crime imputado pela Procuradoria-Geral da República, se o denunciado exercia um determinado mandato que tinha foro, prerrogativa de foro, mesmo que ele venha a perder esse mandato, ou se encerre esse mandato, a sequência. O que vale é aquele momento, a contemporaneidade, a perpetuação, a perpetuatio jurisdictionis, o que poderia, inclusive, ser aplicado ao presente caso, porque os denunciados Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeira Pereira, Jair Messias Bolsonaro e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira exerciam cargos que tinham prerrogativa de foro. Mas, repito, não há nem necessidade da análise dessa questão de ordem, porque nos casos referentes ao dia 8 de janeiro, em 1.494 ações, nós já confirmamos a competência da turma. E a partir da emenda regimental, em quase 200, somando 168 casos do dia 8 com outras denúncias recebidas, em quase 200 de denúncias, também confirmamos que agora é competência em regra, competência da turma. Aqui, presidente, também gostaria de salientar que, em relação às defesas de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, essa questão, inclusive, estaria preclusa, porque ambas as defesas, em relação à arguição de incompetência dessa primeira turma, pois ambas as defesas já interpuseram agravos regimentais após a alteração regimental, interpuseram agravos regimentais contra decisões desse ministro relator, e todos os agravos regimentais foram julgados pela turma. Em nenhum momento, corretamente, em nenhum momento houve impugnação da competência da turma. Mas, aqui, em atenção a todas as defesas, eu reiterei todos esses argumentos para evitar que paire qualquer dúvida sobre a competência do Supremo Tribunal Federal e, especificamente, em relação à competência da turma. Mas ainda há dois argumentos que são levantados aqui em relação a essa competência. Um argumento em relação à defesa de Anderson Gustavo Torres, alegando algo também que já é pacificado, não só no Brasil, mas no direito comparado, alegando que atribuir o julgamento, seja a turma, seja o plenário, seria suprimir o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. E isso seria afrontar a Constituição Federal. A Constituição, e é importante que isso se diga, a Constituição não prevê, em momento algum, o princípio do duplo grau de jurisdição. A Constituição prevê o princípio do devido processo legal, e a Constituição indica que a regra é que haja um duplo grau. E isso indica lá no artigo 92, porque prevê juiz de direito e Tribunal de Justiça, juiz federal e Tribunal Regional Federal, juiz do trabalho e Tribunal Regional do Trabalho. Mas, em todos os casos onde há previsão de prerrogativa de foro, como o órgão é colegiado, isso é importante também salientar, que a ideia do duplo grau de jurisdição é que permita uma revisão de uma decisão monocrática por um órgão colegiado. Nas hipóteses de prerrogativa de foro,
Quando o órgão já é colegiado, não existe, não se aplica o duplo grau de jurisdição, porque o órgão já é colegiado. Isso não é só, presidente, colegas, isso não é só no Brasil. O professor Canotilho aponta que é idêntica a previsão no caso de Portugal, quando há essa prerrogativa, também no caso do direito alemão, quando há uma excepcional prerrogativa no Tribunal Constitucional Federal alemão. E o Supremo Tribunal Federal já pacificou essa questão de algum tempo. Lá atrás, num acórdão de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, e agora, recentemente também, presidente, e muito recentemente, dia 6 de dezembro de 2024, 6 de dezembro do ano passado, um acórdão de relatoria de Vossa Excelência, ministro Cristiano Zanin, no ARI 133-0427, onde Vossa Excelência reafirma essa jurisprudência do Supremo Tribunal, essa jurisprudência da inexistência de ferimento a qualquer devido processo legal ou a duplo grau de jurisdição, quando haja prerrogativa de foro. Diz Vossa Excelência no acórdão que foi julgado de forma unânime por essa primeira turma. Abre aspas, não há, no caso concreto, ofensa à Constituição ou ao Pacto de São José da Costa Rica, uma vez que, em razão de disposições constitucionais e legais expressas que lhes impõem, por prerrogativa de função, o julgamento ocorreu no Superior Tribunal de Justiça, e assim afasta a possibilidade de um duplo grau de jurisdição que se pedia no Supremo Tribunal Federal. Então, presidente, afasto também essa alegação de incompetência do Supremo Tribunal Federal pelo fato de não possibilitar um duplo grau de jurisdição. E, por fim, também, presidente, afasto aqui uma última argumentação da defesa do denunciado Jair Messias Bolsonaro, que foi reiterado aqui na sustentação oral do advogado Celso Vilardi, sobre o argumento de que a competência seria do plenário em razão do denunciado ter exercido o cargo de presidente da República Federativa do Brasil à época dos fatos narrados. Então, o doutor Celso Vilardi argumenta subsidiariamente que, uma vez fixada a competência do Supremo, como à época ele era presidente, um dos denunciados, Jair Messias Bolsonaro, era presidente da República, deveria se manter o foro. Seria a exceção que o nosso regimento interno, no artigo 5º, estabelece. Presidente dos poderes, e aqui especificamente o chefe do Poder Executivo, ele deve ser processado e julgado no plenário. E por que isso? Há uma justificativa, obviamente, para a aprovação dessa regra regimental. Há uma motivação para isso. No tocante ao Poder Executivo, a expressa e excepcional, porque é uma exceção. Inclusive, mantivemos essa exceção na alteração regimental. Essa expressa e excepcional previsão de que a competência é do plenário para o chefe do Poder Executivo fundamenta-se na existência de um regime jurídico constitucional diferenciado a quem está exercendo a chefia de Estado e de governo. É uma previsão que decorre principalmente do artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição. O que prevê o artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal? Que, no caso de recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente da República ficará afastado do seu cargo, do exercício do seu cargo, por até 180 dias. Em virtude dessa sanção preliminar, o afastamento do cargo do presidente da República por até 180 dias, com o recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal entende que, excepcionalmente, no caso de denúncia contra o presidente da República em exercício, é o plenário que é o órgão competente. Até porque, presidente, colegas, há também uma outra previsão.
O Supremo Tribunal Federal só pode analisar a denúncia em face de um presidente da República se a Câmara dos Deputados autorizar por 2/3. Ora, um ex-presidente da República precisa, para que o Supremo analise o oferecimento da denúncia pelo Procurador-Geral da República, precisa de autorização de 2/3 da Câmara? Não. Essa previsão de 2/3 e essa previsão do julgamento pelo plenário é exatamente para garantir um obstáculo maior para que o presidente da República eventualmente seja afastado do seu cargo por 180 dias. Quem é ex-presidente, obviamente, não pode ser afastado de algo que não exerce mais. Consequentemente, as razões da exceção do artigo 5º do nosso regimento interno, no seu inciso 1º, não se aplicam ao ex-presidente. Diante dessas alegações, presidente, pontuando cada uma delas, afasto ambas as preliminares, incompetência do Supremo e a incompetência, no caso de reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal, afasto a alegação de incompetência desta primeira turma, mantendo o julgamento nessa primeira turma. É o voto, presidente. Como voto o ministro Flávio Dino. Senhor presidente, apenas um esclarecimento no mundo dos fatos. Quando se processou essa mudança regimental, remetendo às turmas os julgamentos criminais, eu aqui não estava. Foi em 2023. E a proposta do eminente presidente foi acompanhada pelos ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques, André Mendonça. A única ressalva foi do ministro Luiz Fux. Ou seja, nesta cadeira existia uma possibilidade de uma vaga a ser provida por qualquer outro dos ilustres colegas da Corte. Então, não houve uma definição casuística quanto à primeira turma, tampouco da minha participação, até porque bastaria que um dos eminentes colegas da segunda turma tivesse pedido remoção, que eu aqui não estaria e não teria tido a oportunidade de aprender com os ilustres advogados que os invejo na medida em que não tive ainda o privilégio de ocupar a tribuna do advogado do Supremo. O ainda fica por conta da minha natureza cristã. Acredito que depois dos 75 anos, Deus me dando vida, talvez estejamos juntos aqui. Já que o doutor Vilardi, o senador Demóstenes e todos, doutor Juca e todos os outros são bem mais jovens do que eu. Estaremos juntos aqui na tribuna. De modo, senhor presidente, que esta é uma definição que se conjuga exatamente com o princípio do juiz natural, como foi referido pelo eminente relator. E o princípio do juiz natural exige pré-constituição e estabilidade. Porque se houver alteração de competências de acordo com o nome do eventual denunciado, ou de acordo com a cor da capa do processo, ou de acordo com a data, nós temos o risco de vulneração a outro princípio fundamental, conexo ao do juiz natural, qual seja o da isonomia. O eminente ministro Alexandre de Moraes lembrou, são milhares de julgamentos. Aliás, um dos ilustres advogados disse da tribuna com correção: os fatos são idênticos. E é por isto mesmo que o julgamento deve permanecer na primeira turma, porque é esta competência que deriva do princípio do juiz natural e garante a congruência interna no julgamento e, portanto, a igualdade de todos perante a lei. Então, diferente do que daqui da colar se argumenta, não apenas é o certo cumprir a emenda regimental de 2023. Além disso, seria errado, nesse momento, deslocamentos ad hoc, na medida em que a previsão regimental pode haver afetação ao plenário? Sim, desde que haja uma questão jurídica singular,
relevante disso não se cuida. E se houvesse, eventualmente, esse deslocamento, que obviamente não é o caso, sacrificar-se-ia o princípio do juiz natural, por-se-ia em risco o princípio da isonomia, e por isso mesmo penso que o eminente relator, o ministro Alexandre de Moraes, lembra as balizas pelas quais, simultaneamente, deve-se firmar a competência da primeira turma, juízo pré-constituído e que já exerceu essa competência em milhares de casos iguais, assim como também afastar os argumentos conducentes à elisão da competência do Supremo. Apenas uma nota relativa a esta temática do artigo 86, lembrar que, de fato, é um regime excepcional e, por isso mesmo, não comporta aplicação extensiva ou analógica. O artigo 86 se refere exclusivamente ao presidente da República, até por incompatibilidade lógica. Lá está dito que a Câmara autoriza, lá está dito que ao recebimento de uma denúncia, ao afastamento do titular do cargo. Então, até materialmente se evidencia que o artigo 86 é inaplicável para os fins de mudança da competência da primeira turma. Portanto, com essas breves considerações, acompanho o relator. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, egrégia turma. Senhor presidente, foi muito bom o ministro Dino relembrar que, em caso não tão recente, houve quase que uma unanimidade e eu fiquei vencido. Eu sempre costumo dizer que pior do que o juiz que não sabe direito é o juiz incoerente. De sorte que eu gostaria aqui de pedir vênia para manter a minha incoerência sobre os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025, 11 de março de 2025, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria, efetivamente, o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas, depois a mudança de que autoridades públicas deveriam se submeter ao Supremo, depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem, no inquérito 4787, do qual restei vencido, reconheço, restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. O ministro Celso de Mello, nosso professor de todos nós, dizia que essa competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições a quem quer que seja. Então, eu sempre procurei seguir esse entendimento. Por outro lado, me chamou muita atenção que foi que foi depois da modificação dos regimentos, foi 11 de março, nós estamos no dia 25. E eu votei em companhia de vários outros colegas, e nós já estamos vencidos. Então, não é uma matéria pacífica.
E a questão do número de ações que foram julgadas, isso não impede que a mão depois se reflita sobre essa questão. Tanto mais que aqui é importante é que a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na reincidibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários habeas corpus, vários que foram impetrados e, por incompetência absoluta, foram concedidas as ordens. Então, eu peço todas as vênias para manter a minha coerência de que manifestei semana passada. Eu não posso mudar de opinião de uma semana para outra. E quero deixar bem claro, mas entendo que isso não foi dito nem de longe, que essa posição de vários colegas vencidos não levou em consideração nem capa de processo, nem nome de ninguém. Isso é uma resposta técnica decorrente não só do nosso preparo científico no campo do processo, mas também da nossa independência, que é insindicável por quem quer que seja. Então, eu peço todas as vezes para acolher essa preliminar. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Presidente, eu fiz o meu voto quanto a esta preliminar arguída com todas as razões expendidas pelas defesas, no sentido dos dois princípios que já foram aqui lembrados desde o voto do ministro relator, quais sejam o princípio do devido processo legal, que precisa de ser cumprido e que, portanto, observa uma norma, e a norma até aqui prevalecente, em que pese ter havido, no caso específico, da questão de se trazer ou não, ou de se manter ou não o foro de alguém que já teve foro e que deixou de ter, uma vez que já não mais exerce aquele cargo, e era isso que se discutia, no caso agora lembrado pelo eminente ministro Luiz Fux, e naquele caso também eu votei vencida. Entretanto, pelo princípio da colegialidade, o devido processo legal hoje determina que a norma que prevalece é esta, de que é competente este Supremo Tribunal Federal, é competente esta turma pela norma regimental que agora prevalece e, como eu digo sempre nos meus votos, ainda que vencida, quando eu sou vencida pelo princípio da colegialidade, e o plenário tendo decidido, o Supremo decidiu e eu acato, como nós fazemos acatar todos os que são julgados pelo Supremo, não seria diferente comigo. E, principalmente, no meu voto, que eu estou levando em consideração com ênfase, como fundamento, é o princípio da isonomia. Se nós julgamos todos os casos referentes aos mesmos fatos, como aqui já foi lembrado, nesta primeira turma, ou se teria nulidade de tudo que foi feito, e aí são de todos os processos que foram mostrados aqui, relatados pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, ou este caso passaria a ser agora um norte para que a gente desfaça tudo e volte a fazer, sendo que nós consideramos que era válido porque foi questionado, foi respondido pelo plenário do Supremo, pela maioria, mas é o plenário e se a decisão for de um ministro, é o Supremo falando, se for de uma turma, é o Supremo falando, se for do plenário, muito mais é o Supremo falando. Razão pela qual, senhor presidente, com base, portanto, na competência que foi estabelecida por norma regimental e que está prevalecendo, e prevalecendo para todos os julgados referentes a esses mesmos fatos em todos os casos anteriores, quer pelo princípio do devido processo legal, que determina que as normas são estabelecidas em nome do princípio da segurança jurídica, quer, especialmente, em nome do direito que todo mundo tem, todo jurisdicionado tem, de ser tratado igualmente a todos os outros, incluída aí a questão da competência do julgador, que é o princípio do juiz natural, eu estou votando no sentido de rejeitar essa preliminar, senhor presidente, com as vênias dos entendimentos contrários e com todos os argumentos que foram apresentados pelas nobres defesas. Também eu aqui pedindo vênia ao eminente ministro Luiz Fux, estou acompanhando o eminente relator pela rejeição dessa preliminar, diante dos inúmeros julgamentos que já ocorreram e nos quais eu me manifestei exatamente pela competência do Supremo Tribunal Federal e também da primeira turma, assim que houve a mudança regimental através da emenda regimental 58 de 2023. Então, mantenho também aqui a minha coerência, ministro Fux, pelos pronunciamentos anteriores em situações que envolviam exatamente atos relacionados ao dia 8 de janeiro,
no sentido de reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal e, como eu disse, da primeira turma após a mudança regimental. Quanto à questão da suposta violação ao duplo grau de jurisdição, o eminente relator também já fez referência ao precedente, o RHC 79.785, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, no qual se enfrentou essa questão e o Supremo assentou que a competência constitucional prevalece em relação a outras normas previstas em pactos internacionais. Lembro também, ministro Alexandre, que além do ARE citado por Vossa Excelência, na ADI 5.175, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, também foi assentado no voto de Sua Excelência que o duplo grau não se aplica aos casos de foro por prerrogativa de função. Então, também há um outro precedente nessa mesma direção, de modo que eu estou acompanhando na íntegra Vossa Excelência, pedindo vênia mais uma vez ao eminente ministro Luiz Fux. Devolvo a palavra ao eminente relator para dar continuidade ao seu voto em relação às preliminares. Obrigado, presidente. Agora, presidente, vamos analisar o item 3, as nulidades. As defesas apontaram inúmeras teses pleiteando a nulidade das investigações, da denúncia e do próprio procedimento realizado com base na Lei 8.038. A primeira nulidade, presidente, já restou analisada no momento que foi levantada uma questão de ordem, Vossa Excelência levantou a pedido do advogado Celso Vilardi, a questão da apresentação da resposta simultânea entre acusados e colaboradores. Então, deixo de analisá-la exatamente porque já foi julgado aqui por unanimidade. Mas também houve aqui a citação da ausência de amplo e restrito acesso aos elementos de prova, a existência de document dump, a ilegalidade da decisão que determinou a instalação do inquérito 4878, a existência de prova ilícita, ou a chamada Fishing Expedition, a pesca probatória, e a ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal pelo não oferecimento de denúncia única. Aqui, presidente, é importante, porque todas essas nulidades apontadas, elas se referem a um eventual ferimento ao princípio constitucional do devido processo legal. Nós sabemos que a Constituição de 1988, pela primeira vez também no direito constitucional brasileiro, incorporou o princípio do devido processo legal, que remonta à Magna Carta de 1215 na Inglaterra e tem como princípios corolários a ampla defesa e o contraditório. Então, houve uma inovação importantíssima em relação às nossas constituições anteriores, ao se referir expressamente ao devido processo legal, que isso salientado tanto pela acusação quanto pela defesa, uma proteção ao indivíduo, tanto no âmbito material, de proteção à sua liberdade, só com o devido processo legal pode vir a perder a sua liberdade, quanto do ponto de vista formal, vendo garantir a paridade total de armas, de provas de armas e depoimentos entre a acusação, o órgão acusador, Ministério Público e as defesas. E essa previsão, como sabemos, está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Aqui, presidente, eu começo, como já decidimos a questão da sequência, e já uma vez, como disse anteriormente, na questão de ordem, se a denúncia vier a ser recebida, como todas as demais, aí imediatamente o colaborador passa a ter a obrigatoriedade de falar antes de todas as defesas. Ministério Público, colaborador e, a partir daí, as defesas. Eu afasto, inicialmente, a alegação da defesa de Augusto Heleno Ribeiro Pereira sobre a impossibilidade de fatiamento da denúncia, o chamado eles de fatiamento da denúncia no presente caso,
por violação à indivisibilidade da ação penal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. O doutor Matheus Milanês, que ascendeu à tribuna em sua sustentação oral, colocou, em que pese não ser previsto no Código de Processo Penal, o próprio advogado doutor Matheus Milanês colocou que não existe o princípio da indivisibilidade em relação às ações penais públicas. O princípio da indivisibilidade existe em relação à ação penal privada. O ofendido que queira processar via ação penal privada, oferecer uma queixa-crime em relação aos seus ofensores, ele não pode escolher os ofensores. Uma vez que todos os ofensores sejam identificados, ele tem que propor em relação a todos, para evitar exatamente que haja uma vingança privada ou até uma extorsão em relação a um ou a outro. Esse princípio da indivisibilidade não existe nas ações penais públicas, porque o que existe, com base no artigo 129, inciso 1º da Constituição, é a privatividade do Ministério Público no caso das ações penais públicas. O Ministério Público é o titular da ação penal. O Ministério Público é aquele que, analisando ou inquérito policial, ou peças de informação, ou mesmo os procedimentos de investigação criminal, no âmbito do próprio Ministério Público, e verificando materialidade e indícios de autoria, ele, Ministério Público, que decide a quem denunciar. Não é o judiciário, não é a autoridade policial, não é o ofendido. Quem decide, quem tem a titularidade e que pela primeira vez foi consagrado no texto constitucional, em 1988, uma grande conquista do sistema acusatório, é o Ministério Público. E no presente caso, o Procurador-Geral, ele entendeu por bem, a partir de núcleos que teriam algo em comum, a partir de núcleos, ele ofereceu 5 denúncias. É importante ressaltar que não houve aqui, nem mesmo que se aplicasse o princípio da indivisibilidade, que não se aplica na ação penal pública, não houve aqui escolha de quem denunciar. O Procurador-Geral da República analisou, e na ótica de Sua Excelência, havendo materialidade comprovada em indícios de autoria, ele denunciou todos aqueles que ele entendeu presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, mas ofereceu denúncias diversas porque cada um dos núcleos tinha peculiaridades diversas. Isso não impossibilita o contraditório, isso não impossibilita a ampla defesa. Se entendêssemos o contrário, essas 1.494 ações deveriam ter sido uma denúncia só, porque é um crime multitudinário, que todos praticaram a tentativa de golpe de Estado, todos deveriam ser denunciados numa única peça, não é isso que a legislação prevê. Seja porque não se aplica o princípio da indivisibilidade, seja porque quem é o titular da ação penal é o Ministério Público e, no caso, atuando perante o Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República. Também, presidente, afasto e diria até tranquilizo doutor Matheus Milanês, porque não haverá decisões contraditórias, uma vez que o órgão julgador é o mesmo. O fato de serem 5 núcleos, o fato de terem provas e fatos semelhantes e vários idênticos, isso não vai levar a decisões contraditórias, porque o órgão julgador é o mesmo, é a primeira turma que vai julgar os 5 núcleos. Vossa Excelência, inclusive, já agendou uma sequência de análise sobre o oferecimento das denúncias. Então, afasto essa alegação. Vossa Excelência... Não, eu vou seguir todas as unidades. É que eu estou tentando encurtar aqui pelo tempo de todos.
As defesas de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto também sustentaram a existência de cerceamento de defesa em virtude de não ter sido franqueado acesso às peças de informação referentes à investigação conduzida pela Polícia Federal. São as mesmas alegações que foram feitas antes dessa sessão e indeferidas por mim. E aqui, presidente, é importante salientar que o acusado se defende, e nós sabemos aqui a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de todos os tribunais, o acusado se defende dos fatos imputados na denúncia, dos fatos, das provas e dos documentos citados e encaminhados juntos com a denúncia. O doutor José Luiz, doutor Juca, ele salientou, e foi importante fazê-lo, que foi importante, doutor José Luiz, porque senão nós íamos perder aqui um tempão, porque eu tinha feito um tutorial que demonstrava que tudo que foi alegado aqui, tudo está nos autos. O que está nos autos é possível encontrar. Só que isso ia demorar um tempinho, então eu me abstenho de colocar. O que o doutor Zé Oliveira e outros colocam, veja, é que a Polícia Federal está de posse de outros documentos que não foram juntados aos autos, não são de conhecimento também da Procuradoria-Geral de Justiça, não fizeram parte da denúncia, consequentemente, e aqui é um chavão, mas é importante dizer, o que não está nos autos não está no mundo. A nossa súmula vinculante 14, ela garante todo o acesso à defesa de tudo que está documentado. Foi citado especialmente a questão do celular e de computadores apreendidos do denunciado Walter Souza Braga Neto no momento da sua prisão, no dia 14 de dezembro do ano passado. Veja, todos esses materiais foram apreendidos, isso está na Polícia Federal. Isso não foi utilizado pela acusação, a acusação não imputou nada em relação a isso. Quando os laudos ficarem prontos e for juntado aos autos, aí sim, tanto a acusação quanto a defesa terão acesso integral. Integral, inclusive, há um pedido aqui, houve um pedido, mas não é o momento processual adequado, houve um pedido de uma das defesas para fazer um contralaudo, um laudo para testar ou não a veracidade. Não há nenhum problema em relação a isso. A partir, se for iniciada a ação penal, a partir do início da ação penal, tudo pode ser impugnado, absolutamente tudo pode ser impugnado. A agenda é colocada, é citada, isso no caso do denunciado Augusto Heleno Ribeiro Pereira, mas pode ter mais coisa na agenda. Veja, a partir do início do processo penal, desde que a defesa, assim como a acusação, e é importante, presidente, salientar que se for recebida a denúncia e iniciada a ação penal, quem tem que provar cada um dos fatos apontados é o Ministério Público. Quem tem que apontar cada uma das infrações, tem que comprovar cada uma das infrações cometidas, é a Procuradoria-Geral da República. Se existir uma dúvida razoável sobre qualquer fato, isso já é pacífico no Supremo Tribunal Federal, existindo uma dúvida razoável, a consequência, se recebida a denúncia, depois de toda a instrução processual, a consequência é a absolvição. Isso é muito importante de se colocar, porque algumas pessoas que não acompanham direito não entendem que esse momento de recebimento da denúncia verifica o Código de Processo Penal, os requisitos do artigo 41, a existência de justa causa, prova de materialidade, indícios suficientes de autoria. A partir de ser recebida a denúncia, quem tem que comprovar cada fato imputado, sem dúvida razoável, é
o Ministério Público. Não me parece que o Ministério Público aqui tenha se utilizado de qualquer prova ou indício que a defesa não tenha tido acesso também. Até porque os advogados, todos os advogados, mesmo que em determinado momento as pessoas físicas dos advogados fossem outros, mas todos acompanharam desde sempre as investigações. Para não ficar citando e cansá-los, eu fiz no voto, que distribuirei a Vossas Excelências, cada vez que houve acesso nas investigações, as datas dos advogados Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Foram inúmeros, como tem absoluto direito os advogados, a defesa, foram inúmeros acessos sempre a todas as provas e todos os documentos juntados aos autos, que foram exatamente dentro da par condicio, da paridade de condições do devido processo legal, os documentos e fatos utilizados pela Procuradoria-Geral da República para o oferecimento da denúncia. Eu mesmo, presidente, dia 26/11, determinei o levantamento do sigilo de várias investigações dando acesso à defesa, inclusive, já citei no relatório, da colaboração premiada. A Secretaria Judiciária, em 26/11, certificou o cumprimento da decisão e o amplo acesso a todas as defesas. Aqui também eu cito, e não vou cansá-los, mas cito novamente a súmula 14, vinculante 14, no sentido de que absolutamente todos os documentos, todas as mídias, todos os vídeos juntados aos autos e os mesmos que foram analisados pelo Procurador-Geral da República para formar a sua opinião delictus, para oferecer a denúncia, foram de acesso às defesas. E eu cito aqui a questão de foram questões levantadas pelas defesas. Defesa de Jair Messias Bolsonaro, a questão de um celular, do HD externo Samsung, contendo dizeres forças especiais, notebook, entre outras. E cito não só eles, mas as certidões demonstrando que o acesso era igual, tanto para a Procuradoria-Geral da República quanto para as defesas, como também para cada um dos eminentes ministros. Para análise dos fatos, nós tivemos acesso exatamente ao mesmo material probatório que a Procuradoria-Geral teve e as defesas tiveram. Isso que levará à rejeição ou ao acatamento da denúncia. Eventuais outras provas surgidas após isso, defesa e acusação e defesa terão amplo acesso. Eventuais laudos que se peça para a defesa terão total acesso a todas as provas. Há também, presidente, aqui uma alegação de que um dos depoimentos não foi obtido, não haveria ciência da defesa, e eu cito no voto da mesma forma que esse depoimento, o depoimento de o depoimento de Clepson Ferreira de Paula Vieira, está regularmente juntado nos autos da PET 11552, tendo sido garantido amplo acesso à defesa. A própria defesa, consta no documento juntado pela defesa, em uma outra questão, mas a própria defesa diz que teve acesso, a defesa de Jair Messias Bolsonaro, às mídias da PET 12C, inclusive ao lado do pericial 1294. O que, repito, o que vier a ser juntado, ou que a defesa, se houver recebimento da denúncia, quiser pleitear para fazer contraditório, para dizer que, eventualmente, a Polícia Federal fez uma interpretação errônea, isso a partir, e se ocorrer, a partir do recebimento da denúncia e da instauração da ação penal, será juntado normalmente aos autos. Então, presidente, eu afasto também essa alegação de cerceamento de defesa. Da mesma forma que afasto a alegação feita, inclusive, na defesa
preliminar do denunciado Jair Messias Bolsonaro e repetida na tribuna é de document dump, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro. Os defensores também se encontram soterrados em uma quantidade gigantesca, não só de documentos, mas de autos apensos e feitos apartados em milhares de páginas e em centenas de gigabytes. A defesa, a acusação e nós, ministros que julgamos, estamos com essas centenas de documentos apensos, milhares de páginas e centenas de gigabytes. Nós não podemos aqui confundir uma investigação detalhada, uma investigação complexa, onde há e acabou ocorrendo inúmeros depoimentos, inúmeras buscas e apreensões, provas juntadas, nós não podemos confundir a complexidade e o tamanho da investigação da Polícia Federal com document dump. Não há nenhuma estratégia da Procuradoria-Geral da República num português mais claro, atolar a defesa com, como foi dito também na tribuna, um caminhão de documentos. Os mesmos documentos analisados pela Procuradoria-Geral foram pelas defesas. E é importante aqui, presidente, até porque isso afasta totalmente qualquer possibilidade de alegação desse document dump, a Procuradoria-Geral da República, ela lastreou o oferecimento das suas denúncias, e no caso aqui desta denúncia do Núcleo 1, nas provas indicadas pela Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República não foi buscar um monte de prova para confundir a defesa. Se assim tivesse feito, realmente haveria alguma irregularidade, mas não. A partir da análise das investigações, e por isso eu insisto muito nisso, o mesmo sumário de provas que estava para a Procuradoria-Geral estava para as defesas. Eu também pedi para colocar, para simplificar, e não precisa ler para Vossas Excelências, a mesma estrutura desse relatório, com sumário, organizado em capítulos, com a descrição de condutas, indicação dos elementos de prova, exatamente é isso que a Procuradoria se baseou e é isso que a defesa se baseou para a sua defesa preliminar. Nós, um ou outro, se olharmos o sumário, nós eventualmente poderíamos achar, ficaria melhor o sumário aqui ou ali, até porque o ministro Fux é campeão em sumários, porque assim como eu, escreve livros também, foi o pai do novo Código de Processo Civil. Vossa Excelência sabe que se nós dermos um sumário para 10 juristas, cada um vai fazer o seu sumário. Dificilmente nós teremos um único sumário. Ministro Alexandre, o ministro Fux é tão especialista que até as emendas dele têm sumário. E eu sou testemunha, todos nós aqui. Gosto de ser autoexplicativo. Então, o que nós podemos ver, a hora que colocarem isso, o que nós podemos ver é que há uma organização. Nós podemos entender, a defesa, em alguns momentos, entendeu, que não foi uma boa organização, mas há uma organização, não há algo jogado. E, repito, foi essa mesma organização que lastreou a denúncia do Procurador-Geral, que, em momento algum, juntou novas provas para dificultar ou tentar dificultar as defesas. Então, presidente, também afasto essa alegação. Vossa Excelência, prossegue. Até porque reitero aqui que, e até citando um precedente do ministro Edson Fachin, da segunda turma, que exatamente se encaixa tanto na questão de provas que ainda não estão sendo juntadas aos autos, como de eventuais provas. Eventuais elementos ou meios de obtenção de provas surgidos
nos autos, após o oferecimento da denúncia e da apresentação da resposta pela defesa, não acarreta nulidade da sessão de julgamento que recebeu peço atenção aqui, que recebeu, no caso aqui, a peça acusatória, uma vez que dela não se utilizou a acusação. E todos esses elementos trazidos, não só em memoriais, na defesa preliminares, como do plenário, da bancada, são elementos que a acusação também não se utilizou. A acusação se utilizou daquele sumário, assim como também a defesa. Então, presidente, afasto essa alegação. Ainda há, presidente, aqui eu cito um precedente importante de uma operação contra uma organização criminosa importante do Superior Tribunal de Justiça, exatamente no mesmo sentido. O fato de que os laudos apresentam conteúdo total de mais de 11 gigabytes é apenas demonstração da lisura das investigações. Ou seja, não podemos confundir o tamanho da investigação, a complexidade, com o fato de querer jogar, diríamos assim, documentos. Esse é um precedente, é o HC 968-656, de relatoria do eminente ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça. Ainda a defesa de Jair Messias Bolsonaro, em outra tese apresentada na defesa prévia, sustentou a ilegalidade da decisão que determinou a instalação do inquérito 4878 por afronta ao regimento interno e, consequentemente, depois a ilegalidade da instalação da PET 10405, a partir de decisão, diz a defesa, que a pretexto de determinar diligência probatória para a Procuradoria, determinou que seu resultado seja juntado em novo procedimento. Defesa de Walter Souza Braga Neto sustenta, com outras palavras, a mesma coisa. Aqui, presidente, também é uma matéria vencida já com recursos, agravos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Havia o inquérito, todos vão se recordar, havia o inquérito dos atos antidemocráticos, conhecido assim pela mídia e popularmente, que investigava um fato específico. Qual fato específico? Manifestantes na frente do quartel, aqui, do Palácio do Comando do Planalto, Comando do Exército do Planalto, investigava a participação do então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, incitando esses manifestantes que pediam a volta do AI-5, o ato institucional número 5, a intervenção militar e um golpe de Estado. Houve abertura de inquérito, volto a dizer, denominado inquérito dos atos antidemocráticos, era o inquérito 4828. Nessa investigação, a Polícia Federal, ao investigar, apontou quatro ou cinco teses de outros crimes que estariam sendo praticados. O então Procurador-Geral da República, ele arquivou a questão em relação a um ato específico da presença do então presidente da República lá, que teria subido num caminhão na frente do comando, do quartel-general, pediu diligências em relação a outras questões e eu determinei, com base nessas novas apurações e novos pedidos da Polícia Federal, a abertura de um novo inquérito que ficou denominado agora como de milícias digitais. Isso tudo dentro da competência do Supremo Tribunal Federal. Eu, no voto, eu rememoro aqui que a Polícia Federal apontou que surgiram fortes indícios e inúmeras provas sobre outras condutas em tese criminosas anteriormente não conhecidas pela autoridade policial ou pela Procuradoria-Geral da República. E detalho quais seriam essas. E apliquei, à época, vários precedentes, na verdade, do Supremo Tribunal Federal, que, conforme entendimento pacífico
desta Corte Suprema diz que compete ao próprio Supremo Tribunal Federal definir os termos de eventual desmembramento da investigação e a eventual remessa às demais instâncias judiciais ou permanência no próprio Supremo Tribunal Federal. Cito um precedente de relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, um precedente de relatoria da ministra Carmen Lúcia, ação penal 640, do ministro Celso, da nossa ex-presidente Rosa Weber. Não, nenhuma novidade em relação a isso. O fato pelo qual foi arquivado o inquérito, esse fato permaneceu. E aí se diz que o Ministério Público foi contrário. Não é verdade, presidente. Dessa decisão da abertura do novo procedimento e de deferimento da abertura de investigações solicitadas pelo então Procurador-Geral da República, o doutor Aras, o Ministério Público tomou ciência no dia 1º de julho de 2021. Tomou ciência, não recorreu, até porque havia pedido uma parte disso, passou a acompanhar normalmente as investigações, conforme o próprio Procurador-Geral da República, falando em nome do Ministério Público, destacou em sua réplica. Abre aspas, o professor Paulo Gonet destacou: as nulidades suscitadas pelos denunciados já foram submetidas ao crivo do Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades. A PET 12.100 é fruto das mesmas investigações que originaram as ações penais contra os incitadores, financiadores e executores materiais dos atos criminosos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Ressalvo ainda que, em relação à decisão de arquivamento do pedido específico da Procuradoria-Geral da República à época e de abertura de novas investigações, foram interpostos 2 agravos nem conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que somente, nesses casos, é o Procurador-Geral da República que pode recorrer, porque é o titular da ação penal pública. Afasto, portanto, essa alegação. Falta uma só, presidente. A defesa de Jair Messias Bolsonaro também alegou a nulidade da investigação pela prática da chamada pesca probatória, afirmando que a Polícia Federal elaborou um detalhado relatório de análise de nuvem em cumprimento a uma medida e, a partir disso, foi fazendo diversas diligências, uma pesca probatória para tentar alcançar determinados objetivos. A hipótese dos autos, presidente, foi uma investigação iniciada para apurar a existência de milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e atentatória à independência dos poderes, em especial ao Poder Judiciário. E de forma alguma, se confunde com a chamada pesca probatória. Quando se caracteriza a pesca probatória? É quando se pretende investigar, genericamente, você, ao invés de investigar fatos, você mira um alvo, uma pessoa, e vai, sem qualquer método investigativo, você vai tentando produzir provas em relação a isso, de forma absolutamente aleatória, independentemente de investigações específicas, independentemente de um acompanhamento específico, seja do Ministério Público, seja do procurador, seja do Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República, seja pelo Poder Judiciário supervisionando. Não se pode, aqui de novo, não se pode confundir uma detalhada, complexa investigação que, a partir das milícias digitais, encontrou, segundo a Polícia Federal e depois, segundo a denúncia do Procurador-Geral da República, um núcleo político, um núcleo de financiador, um núcleo de executores. Não se pode confundir isso com pesca probatória. Na verdade, houve um desencadeamento de investigação e um levou ao outro. Nós recordamos que, e essa questão já é definida aqui no Supremo, e eu cito exatamente um acórdão de relatoria de Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, o RHC 219193, no curso, e aqui também relacionada à imputação de uma organização criminosa, no curso de investigações
o chamado crime achado, que a teoria italiana muito tratou disso, no curso de uma investigação séria, uma investigação acompanhada pelo Ministério Público, Polícia Federal, Poder Judiciário. Se você encontra outros crimes, o que você vai fazer? A polícia vai simplesmente ignorar os demais crimes? A polícia, no curso das investigações, apreende, como foi o caso aqui, apreende um celular. E no celular tem uma minuta de golpe. Apreende um computador. No computador tem uma agenda de golpe. Olha, há necessidade da abertura de outra investigação específica. Isso não é pesca probatória. Até porque a decisão inicial de apreensão tinha motivos que foram justificados à autoridade judicial que determinou aquela medida. Cito aqui, como disse, o acordo de relatoria de Vossa Excelência, julgado por unanimidade também nessa primeira turma, onde Vossa Excelência diz: a descoberta de delitos conexos ao originalmente investigados dá asa ao denominado encontro fortuito de provas, fonte lícita e admissível em autos de investigação e processos penais. Então, o fato da investigação ter se ramificado pelas provas corretas e licitamente apreendidas não se confunde com a chamada pesca probatória. Diante disso, presidente, afasto todas as nulidades apontadas pelas defesas. A questão da delação é um item específico. Obrigado, ministro Alexandre. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, esse conjunto de considerações do ministro Alexandre se presta a uma reflexão quanto aos dois extremos possíveis quando se analisa um sistema judiciário, para que nós possamos chegar ao ponto de equilíbrio, que, a meu ver, esse Supremo normalmente encontra, e neste caso concreto também. Me refiro à ideia de uma justiça demasiado lenta, que nunca termina, e, por outro lado, uma ideia de uma justiça instantânea, que, ao conhecer de fatos, já forma de modo definitivo a convicção e, portanto, o veredito. Os dois extremos são indesejáveis. Durante algum tempo, alguns anos, eu diria, houve uma ideia de que os inquéritos relativos a esses fatos todos estavam demorando muito. E agora, nesse instante processual, nós temos uma ideia de que seria possível, quando de fato não é e é indesejável, que no momento processual só houvesse uma concentração de escrutínio exauriente que viria em prejuízo à defesa. De modo que não vejo, em relação a todos os fatos elencados pelo ministro Alexandre, sobretudo essa questão do excesso de documentos, nenhuma violação à ideia do processo como um encadeamento de atos conducentes a um julgamento no momento correto. E há uma gradação, evidentemente, uma gradação em que há congruência, de um lado, da natureza do juízo manifestado pelo Poder Judiciário. Saímos de um juízo de plausibilidade para um juízo de verossimilhança até a existência de um juízo de certeza em matéria penal, certeza incontrastável. Ora, como se dá essa passagem de cognição do Poder Judiciário? Sob o crivo do contraditório. E é por isso mesmo que não se pode imaginar que no nascedouro do processo todos os atores, inclusive os próprios juízes, tenham as condições de aquilatar de modo pleno todo o conjunto de documentos existentes, porque se assim fosse, nós teríamos a possibilidade de, no recebimento da denúncia, já aplicar até a pena. Então, o acusado, o denunciado, já seria apenado aqui, porque todos já conhecem todos os documentos e o contraditório já se verificou. Então, para que instrução processual? Então, sob essa perspectiva, considero que, sim, a defesa deve, com plena paridade de armas, ter acesso cada vez maior, progressivamente, ao conjunto de elementos, por simetria
com o que se dá em relação à acusação, e a instrução processual se presta exatamente para isto. Nesse instante, nós estamos, sim, analisando fragmentos de realidade que marcam a proposta do Ministério Público. A resposta que o Poder Judiciário dá é: esses fragmentos, ou como disse um ilustre advogado que aqui está, esses melhores momentos possuem justa causa? São acompanhados das condições de aferição da justa causa, sim ou não? E, evidentemente, no curso do processo, será possível que todos tenham os seus melhores momentos, embora diga o doutor José Luiz que ele já foi capaz de produzir ótimos momentos. Então, eu tenho certeza que o filme vai se desenvolver em ótimas condições, tendo Vossas Excelências da Defesa como personagens, como atores desse processo. De modo que não considero que haja, nesse instante, qualquer tipo de nulidade, exatamente porque o ministro Alexandre bem o disse, a análise nesse instante de plausibilidade se dá a partir de um acervo probatório apontado pela acusação, em que não houve nenhum tipo de deslealdade. Eu imagino se o Ministério Público dissesse assim, e eu já vi acontecer, isso está nos autos, pegue aqui, 45 mil folhas, se vire e ache. Isso, obviamente, seria uma violação do direito de defesa. Está nos autos onde? Mas eu li detalhadamente a denúncia, aliás, esse conjunto de papéis aqui, o ministro Fux, com a sua experiência, disse, o Dino, que ele tem essa mania de me chamar de Dino, você vai ler tudo isso? E eu disse, não ainda. Mas eu li detalhadamente todos os itens das defesas e, obviamente, da acusação, e considero, portanto, que no tempo certo, e que é este tempo de passagem da plausibilidade para a certeza, nós vamos ter condições de aquilatar se há ou não as condições probatórias conducentes a um juízo condenatório, prevalecendo, obviamente, a presunção de inocência. Nós não julgamos pessoas, nós julgamos fatos e provas. Aqui não é o livro de Albert Camus, O Estrangeiro, em que Meursault, o personagem, foi julgado porque não chorou no enterro da mãe. Não importa se Meursault chorou ou no enterro da mãe. Não importa se ele tem, supostamente, boa ou má índole. Importa é o fato concreto, se ele foi provado ou não. Albert Camus não comparece, quer dizer, o que ele descreve, né, como o julgamento do Estrangeiro, com certeza não se passa nesse momento. Fatos e provas, como nós temos o standard probatório mínimo, não inexistente, para avançar, e no curso da instrução, tenho certeza que todos os documentos serão adequadamente escrutinados, embora já tenhamos visto aqui na tribuna objeções de altíssimo valor, de altíssima relevância. Mais uma vez, homenageio às defesas. Penúltima consideração é este drama, pesca probatória, serendipidade, o que distingue é o início. Pesca probatória é quando você lança, de fato, uma rede na Baía de Guanabara, e aí não sabe exatamente o que vai encontrar, né? Ou no Lago Paranoá. No Rio Tietê, a gente já sabe que vai encontrar nada, em face, obviamente, da situação ambiental do Rio Tietê. Mas, neste caso, há uma imprevisibilidade. Serendipidade, você tem uma hipótese, e esta hipótese concreta, delimitada, leva a que haja a busca da verdade pelos meios legitimados pela Constituição e pelas leis, e, evidentemente, se produz esse fenômeno da serendipidade, que se distingue nesse aspecto a partir da gênese. Pesca probatória é um processo inquisitorial. Fulano é culpado, não sabemos bem de quê, mas ele sabe. Não ocorreu isto aqui em absoluto, como descreveu o relator.